aí com algumas outras dúvidas, tá? É verdade que a gente pode fazer exercício e ficar com menos ruga, Caroline? Pode. É o Samano. É? Pode sim, essa é a proposta da fonoaudiologia estética. Na verdade, essa visão estética, ela veio da motricidade orofacial, que é a organização da musculatura da face. E até tem uma grande confusão no meio, que o pessoal fala, a fono não faz ginástica facial, é ginástica para o rosto. E, na verdade, não é a ginástica que vai ser o grande tchan da questão. O que a gente trabalha é com a reorganização da musculatura. Então, só que para eu reorganizar a minha musculatura, eu preciso lançar mão de alguns exercícios para eu engolir melhor, mastigar melhor, falar melhor. Então, se eu utilizo a musculatura de uma maneira adequada para mastigar, eu vou ter um resultado estético melhor. Né? Ainda fazendo um link com o Dr. Maurício, olha a mulher hoje em dia, o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Então, assim, não é a nossa proposta fazer a mulher que tem que fazer mestrado, tem que cuidar da casa, que tem que ver supermercado, que tem que trabalhar, parar e fazer exercício. Não é essa a proposta. A proposta é a mulher parar, olhar para ela e saber exatamente como que estão essas funções, né? Como que ela está executando. Então não tem que parar uma hora do dia e fazer lá 3 séries de 15. Não é essa a proposta. Isso pode ser um pedaço do processo, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem bruxismo, que é muito comum hoje, né? A mulherada ter. Bruxismo é quando eu aperto muitos dentes, né? Ou durante o dia ou durante a noite. Eu ranjo os dentes. Briquismo, aperto. Bruxismo, ranger os dentes. Então eu vou ter uma sobrecarga do masseter, que é esse músculo aqui. Quando a gente morde, ele pula, que é o músculo mais forte do corpo humano. Quanto mais forte está o meu masseter, mais fraquinho vai estar o bucinador, que é esse músculo aqui da bochecha. Né? Um bucinador flácido, a gente fica com uma aparência de um rosto mais caído. E o bucinador, na hora da mastigação, ele leva a comida para um lado, enquanto a língua leva para o outro, para o dente pulverizar o alimento. Então, quando esse músculo está fraco, a gente precisa, sim, trabalhar em terapia durante um período, mas depois o paciente vai aprender a usar essa musculatura no dia a dia e não tem, assim, que ficar parando o dia dele para fazer alguns exercícios. E faz como? Faz na hora de comer, na hora de dormir? Tem alguns estudos que falam que a gente mastiga mais ou menos 1 hora por dia, considerando todas as refeições. Né? A deglutição é em média 2.000 por dia. Então imagina o que é 3 séries de 15 perto de 2.000 exercícios. Né? Na hora que eu engulo, por exemplo, o que é importante? Não colocar força nos lábios, mas colocar na língua. Se a minha língua não sobe, divide a língua em 3, o terço anterior da língua tem que bater lá no palato, céu da boca, sem encostar no dente. Então, se a língua não tem essa tonicidade adequada, eu vou desenvolver um papinho aqui. Então, isso que é a gente não faz ginástica facial. Vou comer o dia inteiro agora. Vou comer o dia inteiro alguma coisa. A consistência do alimento vai ser importante, né? A gente vem de uma dieta... Mas a gente, cada vez que for engolir, então tem que começar a parar para pensar se a gente bota a língua no lugar certo. O importante exatamente, mas você automatiza. Por isso que a gente trabalha com 3 meses básicos de terapia. Nesses 3 meses, você vai lançar mão de alguns exercícios. Mas depois você vai automatizar e o importante é você fazer isso no seu dia a dia. Né? A maneira de falar também. Tem gente que fala colocando muita força aqui nos lábios, ou fala com a testa, fala mexendo a testa o tempo inteiro. Então, assim, na verdade, o fonoaudiólogo quer reequilibrar essas funções todas e para isso a gente tem que ver... Tem que fazer uma análise, assim, por que essa ruga está aqui? Uma ruga na testa, por exemplo, o que significa? Pode ser um palpebral, esse músculo aqui, flácido. Então, o mecanismo de defesa do organismo, o mecanismo de defesa vai ser eu ficar fazendo isso. Então, lá na sessão, a gente vai fortalecer esse músculo aqui para melhorar as rugas da testa. É um raciocínio clínico. Por isso que é importantíssimo a avaliação. Eu ver, assim, na primeira sessão, eu filmo o paciente falando, comendo.
E a partir dessa filmagem é que a gente vai colocar, vai pontuar o que precisa ser mudado, vai lançar mão de alguns exercícios para melhorar a função. Melhorado a função, aí vão ser hábitos do dia a dia. Passar o protetor solar, na hora de passar o protetor, você pode dar um estímulo, a postura do dia a dia. Então, assim, é muito complicado, gente, fazer exercício na internet. Sabe assim, pegar exercício. Ah, esse exercício é bom para ruga tal. O fonoaudiólogo não concorda com isso. Porque não é só o exercício que vai resolver o seu problema. Se você fizer um exercício e está com a postura errada, sua língua vai estar alterada, você pode prejudicar a sua face em vez de melhorar. Então, assim, não é... Por isso que a gente fala que não faz ginástica facial. Não é só a terminologia que o fonoaudiólogo não gosta de usar. É porque a gente não faz mesmo. A musculatura do rosto, ela é totalmente diferente da do corpo. A gente fala que o rosto precisa ser trabalhado assim como o corpo. Mas são coisas totalmente diferentes. O corpo a gente pode malhar. A gente tem um músculo, ele tem origem e inserção em osso. Então a gente trabalha com ancoragem fixa. Rosto não. Eu tenho origem, às vezes eu posso ter a inserção em outro músculo ou uma inserção na pele. Então eu tenho que dar a ancoragem para o paciente na hora do exercício. Se esse paciente olha um exercício na internet e tenta fazer, reproduzir, ele pode estar comprometendo a estética da face dele. E o principal é a qualidade de vida, né, Leda? A gente pega assim, ó, na ginástica facial, tem alguns exercícios que ensina a malhar o pescoço. A gente não trabalha, a gente vai trabalhar com o relaxamento dessa musculatura do pescoço. Platisma, esternocleido, aqui. Mas como é o relaxamento? Organizando postura. Você manter essa postura e ao mesmo tempo tá com uma força. A força é diferente, tem uma grande diferença de tensão e força. Né? Quanto mais tenso eu tô, mais força eu tenho que usar. Mas em compensação eu tenho que ter uma força para garantir uma tonicidade adequada. Então vamos pegar a musculatura da laringe. Tá? É porque todo mundo quer melhorar o pescoço. Todo mundo quer melhorar. Você não vai ensinar nenhum exercíciozinho? Não vou, porque isso não é importante. O importante é a postura. Pra quem, cara? Doido pra melhorar o pescoço, eu não vou ensinar. Você nunca leu a Nora Ephron, como meu pescoço é um horror? Eu tenho uma curiosidade, porque a gente faz muita careta, eu falo quem canta. O tempo inteiro, até como mecanismo também para alcançar uma nota. Isso pode causar algum problema? Um vício? Tem um vício específico, assim, para quem canta? Pode. A gente trabalha muito a dinâmica da musculatura, né? Quanto mais você joga a sua projeção vocal para cá, para essa região, e tira aqui da laringe, melhor vai sair a voz. E, assim, quem fala e ao mesmo tempo aperta muito o olho, ou fica mexendo com a testa, esses vícios que a gente vai reprogramar durante a terapia. E o objetivo é reprogramar a musculatura para o paciente utilizar no dia a dia. E já tem tanta coisa para fazer, né? Não tem que ficar horas na frente do espelho fazendo exercício. É difícil ter essa consciência, né? Exatamente. O que você faz, como você... Tá toda hora pensando, eu tô fazendo isso, tô fazendo certo, tô entendendo certo, tô mastigando certo, tô com a postura adequada. Arranjamos mais um problema. Mais um caso pro doutor Maurício resolver, mais um estresse. Mais um problema. Mais uma função para a mulher moderna. Leda, sabe o que é legal, assim, no trabalho? Eu gosto de trabalhar muito com a consciência corporal. A gente não muda aquilo que a gente não conhece. Então, assim, é um autoconhecimento. Quando eu começo a trabalhar a deglutição, eu começo desde trabalhando olfato, paladar. O cheiro está muito ligado a sentimento, né? Natal, é o cheiro do Natal, né? E isso que eu trabalho, é isso que eu resgato. Eu já vi um monte de gente falando, fazer fonoaudiologia é chato. Meus pacientes não acham chato, sabe? Eu acho assim, tem que ter prazer para realizar o exercício. É um momento botox, assim, né? Porque o botox...